E aí, já parou para pensar o que a gente faz quando o inesperado simplesmente chega e, bum, destrói aquele plano que parecia perfeito? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo nessa questão. E para nos guiar, vamos pegar carona nas lições de um mestre do planejamento, o Itamar Luz e o seu trabalho Engrenagens Invisíveis. Olha só essa frase do Itamar Luz. Ela resume tudo, né? No mundo do planejamento, nada sai exatamente como foi planejado. É exatamente isso. Por mais que a gente se mate para fazer o plano perfeito, a realidade... a realidade sempre vem com uma surpresinha. E é daí que a gente parte para entender o que é de verdade a arte de planejar. E isso já nos joga direto na nossa primeira grande ideia. Existe uma regra, sabe? Uma regra que ninguém escreve, quase silenciosa em todo e qualquer planejamento. E que regra é essa? É simples. O inesperado não é um acidente de percurso. Ele é a constante. Faz parte do jogo, desde o começo. E isso aparece de tudo que é jeito, né? No trabalho, na vida pessoal. Pensa bem, um equipamento que quebra do nada. Aquele fornecedor que jura que vai entregar e atrasa. Uma chuva que não estava na previsão. Ou aquela pessoa essencial que fica doente bem no dia D. São essas coisas, essas pequenas ou grandes disrupções que colocam qualquer plano à prova. E é aqui que a gente separa, digamos, os bons planejadores dos planejadores maduros. O bom planejador, ele se foca em evitar a falha de qualquer jeito. Ele acredita que existe um plano à prova de balas. Agora, o planejador maduro, ele sabe que o plano é só o começo da conversa. A verdadeira maestria não é ter um plano que nunca falha, mas sim ter a lucidez, a calma, para reagir quando a falha, inevitavelmente, bate na porta. E para a gente entender isso na pele, nada melhor que uma história. Uma história real, contada pelo próprio Itamar Luz, que mostra direitinho como essa tal regra silenciosa funciona na vida real. Então, imagina a cena. A história começa com aquele cenário dos sonhos para qualquer planejador. Um plano de manutenção que no papel era, nossa, perfeito. O cronograma, sabe, apertadinho, mas viável, todos os recursos alinhados, comunicação fluindo, que era uma beleza, era de verdade o plano ideal. Mas aí, logo no primeiro dia, acontece uma coisa, um único evento inesperado que vira a mesa. O rompimento de uma linha hidráulica. Uma falha, simples assim, totalmente fora do script, e que colocou todo o trabalho em risco. O resultado? Caos. Caos imediato. O vazamento interditou metade da área. As equipes de braços cruzados, paradas, sem poder fazer nada. E aquele cronograma lindo, perfeito, virou um quebra-cabeça impossível, com as peças todas erradas. Mas é bem aí, no olho do furacão, que surge a grande lição. Aquele momento de virada, sabe? Que transforma um problemão numa revelação, uma sacada profunda sobre o que é planejar de verdade. No meio daquela confusão toda, um técnico mais experiente, mais vivido, vira para o Itamar e solta esta pérola. Imprevisto não é falha do plano, é parte do plano que a gente não conhece ainda. Essa frase muda o jogo completamente. O imprevisto deixa de ser o vilão, o inimigo, e vira uma parte escondida do plano, que só se mostra na hora H. Então, vamos traduzir isso. O que é planejar o imprevisto? Não é ter uma bola de cristal, não é adivinhar o futuro. É muito mais sobre construir uma mentalidade, uma estrutura interna, sabe? Uma flexibilidade para conseguir criar novas saídas, novas respostas, quando o plano original, quando ele vai por água abaixo. E foi exatamente isso que aconteceu lá na história do Itamar. A equipe não ficou presa, não seguiu o plano à risca, ela se adaptou. O sucesso da operação não veio porque o plano era perfeito, mas porque a equipe teve a capacidade de parar, pensar junto, colaborar e criar um novo caminho ali, na hora. A flexibilidade venceu a rigidez. Essa história toda nos leva a uma ideia muito, muito poderosa. Uma ideia que vem da filosofia, mas que serve para tudo na vida. A de que o mapa não é o território. Ou seja, o nosso plano, o nosso mapa, nunca, jamais vai ser um retrato perfeito da realidade, que é o território. É que o inesperado ele vem e joga na nossa cara o quão frágil é essa nossa sensação de controle. A gente que planeja adora um gráfico, uma planilha, uma fórmula. A gente tenta encaixotar o mundo. Mas a verdade, nua e crua, é que o mundo real, o território, ele está vivo, ele se mexe e ele se recusa a ser 100% mapeado. E olha, essa ideia não é de hoje não. Milênios atrás, o filósofo grego Heráclito já tinha cantado essa bola. Ninguém entra duas vezes no mesmo rio. Por quê? Porque o rio nunca é o mesmo, e a gente também não. É o fluxo constante da vida. Essa é a própria natureza do imprevisto.
E aí vem Sêneca, outro gigante, e complementa isso de um jeito brilhante. Ele vira a chave. Para ele, o inesperado não é uma ameaça, mas sim uma oportunidade para quem está preparado. É a famosa frase: a sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade. Ou seja, quando a gente se prepara, o imprevisto não derruba, ele abre portas. Então, a gente chega no grande dilema de quem planeja. De um lado está o plano, o nosso mapa estático, bonitinho, a nossa ilusão de controle. Do outro está a realidade, o território, dinâmico, caótico, o fluxo da vida. E o pulo do gato, o grande desafio, é justamente aprender a caminhar no território usando o mapa só como um guia e nunca como uma prisão. Tá, legal. Mas e aí? Como a gente coloca isso tudo em prática? A ideia final é sobre isso. É sobre desenvolver uma nova mentalidade, um jeito diferente de encarar não só o planejamento, mas a vida. É sobre, literalmente, aprender a dançar com o caos. E o primeiro passo é uma virada de chave mental. É parar de se perguntar por que eu, sabe, aquela coisa de vítima, e começar a se perguntar o que isso está querendo me ensinar. Essa simples mudança de pergunta tira a gente do papel de vítima e coloca a gente no papel de aprendiz. E essa nova mentalidade se sustenta em 3 pilares bem simples. Primeiro, tenha um método. Sim, o plano é importante. Ele é a nossa base, nosso ponto de partida. Segundo, tenha humildade. É saber que por melhor que seja o nosso plano, a gente não controla tudo. Lembra da linha hidráulica? E terceiro, o mais crucial de todos, saiba se adaptar. É pegar o método, juntar com a humildade e criar uma nova saída no meio da bagunça, como aquela equipe fez. Porque no fim do dia, a verdadeira essência do planejamento não é construir um muro para evitar o caos. É aprender a dançar com ele. É desenvolver essa fluidez, essa resiliência para se mover junto com a incerteza em vez de lutar contra ela. E para a gente fechar, fica essa provocação para pensar. No final das contas, qual é a maior competência? É ser mestre em criar planos que supostamente evitam o caos? Ou é desenvolver a arte de dançar com ele quando ele, com certeza, aparecer? Fica aí a reflexão.